Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar nas ideias iniciais de Keith Phillips, no livro A Formação de um Discípulo. Olá, sim. Vamos focar nessas primeiras experiências dele, né? Que foram bem impactantes. Exato! O objetivo aqui é entender a diferença que ele percebeu que é crucial entre só fazer convertidos e realmente formar discípulos. Uma distinção fundamental que surgiu de vivências bem duras. E ele já começa jogando a gente numa cena chocante em Watts. O assassinato de um garoto, Ronnie, em plena luz do dia. E a reação da comunidade quase diferente. Pois é. Uma cena fortíssima. E parece que isso foi o estopim, né? O começo de uma série de choques que mudaram a visão dele sobre o ministério. Como é que isso se desdobrou a partir daí? Porque essa cena já é bem pesada. Olha, essa cena foi só a ponta do iceberg. Phillips descreve, assim, a realidade brutal do gueto. Fome, muito abuso, drogas, morte precoce. Sabe, famílias totalmente desestruturadas. Nossa. Ele conta umas histórias muito difíceis. A de um garoto, Jimmy, que o primo bebê foi morto pela própria mãe. O de uma menina, Teresa, grávida aos 12 anos, do próprio pai. São coisas que desafiam a gente, né? Com certeza. E aí, diante disso tudo, qual foi a primeira abordagem dele? Pelo que eu li, ele investiu na evangelização em massa, foi isso? Isso mesmo. Ele organizava reuniões, estudos bíblicos e vinha muita gente, centenas. E muitos, aparentemente, aceitavam Jesus, faziam a decisão. Mas aí veio a frustração, né? Exato. E o que eu acho interessante é a honestidade dele em admitir isso. Ele percebeu que, apesar dos números, era tudo muito superficial. Não tinha mudança real, sabe? Mudança duradoura na vida das pessoas. Faltava alguma coisa. Sim. Muitos que aceitavam, ele descobriu depois, eram analfabetos. Nem conseguiam ler os materiais que ele mandava. Ah, entendi. Então o método falhava na prática. Pois é, havia uma desconexão total entre aquele vento da conversão e um crescimento de verdade. Ele até usa uma expressão forte, tipo má nutrição espiritual. Faltavam os nutrientes para a fé se sustentar ali no dia a dia difícil deles. Sei. E essa percepção da superficialidade quase fez ele desistir, né? Ele via os mesmos jovens convertidos voltando para as gangues, para os mesmos problemas de antes. Exatamente. Um desânimo total. Ele se sentia assim, impotente. E aí, o que aconteceu? Qual foi a virada de chave para ele? Olha, foi num momento de desespero mesmo. Ele voltou para a palavra buscando uma luz. E ele descreve como se fosse uma revelação surpreendente, sabe? Relendo a grande comissão, lá em Mateus 28. Aham, a passagem conhecida. Isso. Mas a ficha caiu de um jeito diferente. Ele percebeu que a ordem principal não era só fazer convertidos, era fazer discípulos. E isso incluía ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Não era só a decisão inicial. Ah, claro, faz todo sentido. É um processo, né? Não só um evento. Ensinar, acompanhar, formar. Precisamente, uma mudança total de paradigma. Phillips concluiu que o discipulado era o tal elemento que faltava. Ele tinha números, como ele diz, troféus no cinto de evangelista. Uma imagem forte essa. É, mas ele não conseguia apontar cristãos que estavam amadurecendo de fato. Então o discipulado surge como o método, a chave para cultivar essa maturidade, para formar gente capaz de mudar a própria vida e, quem sabe, a comunidade. É sobre profundidade, então. Qualidade, não só quantidade. Exato. Como Robert Coleman até menciona no prefácio, citando o próprio Phillips, a ideia é que você precisa ser a pessoa de Deus antes de poder realizar a obra de Deus. Primeiro ser, depois o fazer. Entendi. E essa descoberta levou ele a um compromisso bem radical, né? De focar tudo, todos os recursos em fazer discípulos. Sim, ele viu nisso a única esperança real para tentar reverter aquela deterioração toda que ele via de perto. Então, resumindo essa parte inicial, o que a gente tira de mais importante da análise do Phillips, essas experiências brutais forçaram ele a ver essa diferença, né? Conversão como evento, às vezes isolado, E o discipulado como um processo. contínuo, intencional, de crescimento, de amadurecimento e até de reprodução espiritual, né? De formar outros discípulos. Exato. E isso, olha, levanta uma questão bem importante para a gente pensar hoje, né? Se o foco principal deve ser fazer discípulos,
Como é que isso muda o jeito da gente avaliar o sucesso espiritual? Tanto nosso, individualmente, quanto nas nossas comunidades, igrejas. Como ir além da métrica da conversão, né? Isso. Como cultivar de verdade essa profundidade, essa resiliência, essa capacidade de multiplicar que define um discípulo de verdade? Fica aí a reflexão, né, pra gente pensar.